exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Meus irmãos, boa noite. Quero convidá-los a abrir a palavra do seu Deus no livro do profeta Isaías. Calma, antes de qualquer alvoroço, a gente vai lembrar que a gente vai dar pausa, como eu coloquei no boletim na semana passada, na exposição do profeta Jeremias, porque eu quero nesses 2 domingos falar um pouquinho sobre o tema do nascimento de Cristo, na perspectiva de que nós estamos chegando no final do mês, e nesse período a gente pensa muito no Natal, pensa muito em luzes, pensa muito em festas, e eu queria trazer 2 exposições, vou chamar assim, uma série chamada Emanuel, Deus Conosco, 2 domingos, série bem pequena, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse caminho, essa perspectiva da pessoa do Senhor Jesus. Por que disso? Além dessa questão, porque também eu sei que nesse período, irmãos, nós nos reunimos em família, em nossos lares, convidamos amigos, convidamos parentes para ter um momento de estar em casa, ceiar, e naquele momento, geralmente, eu escuto aqui dos irmãos, quem vai falar, o que vamos fazer, qual vai ser a mensagem que vamos trazer nesse dia. Então eu pensei que de maneira pastoral poderia trazer alguns princípios dessa narrativa, e aí os irmãos podem fazer os seus resumos, e no dia do Natal, assim como cada família se reunir, ter ali já um texto para trazer uma palavra consoladora a respeito da pessoa do Senhor Jesus nesses dias. Então é esse o meu propósito. Quero convidá-los a abrir Isaías 9, vou me deter nesse texto nesta noite, e se Deus permitir, na próxima semana também. Eu já estou dizendo se Deus permitir, porque podemos caminhar um pouquinho mais. Mas diz assim o texto, eu peço que os irmãos abram as Escrituras e ouçam agora a leitura da inerrante e vivificadora palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim o texto: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, irmãos, a leitura da inerrante e infalível palavra do Senhor Deus. Curvemos nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor nosso Deus para esse momento em que vamos ouvir a sua palavra. Curvemos, irmãos, as nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti e reconhecemos que sem a Tua revelação permaneceremos em trevas. Confessamos que por nós mesmos somos incapazes de empreender as profundezas da Tua palavra, pois a mente natural não discerne as coisas do Espírito. Por isso, Senhor, suplicamos que o mesmo Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, faça agora também brilhar a luz de Cristo em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, aqueça as nossas afeições e submeta a nossa vontade à verdade da Tua palavra.
Ao meditarmos nesta gloriosa profecia, concede-nos olhos para ver o Rei que prometeste, fé, Senhor, para descansar no seu governo e corações rendidos ao seu reinado. Livra-nos de buscar segurança em recursos humanos, como fez Acaz, e ensina-nos a permanecer firmes na fé, confiando somente em Ti. Que ao ouvirmos sobre o menino que nos nasceu e o filho que nos foi dado, sejamos conduzidos não apenas à admiração, mas à adoração, não apenas ao entendimento, Senhor, mas à obediência, não apenas ao consolo, mas à submissão ao Rei que é eterno. Faz isso para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja e para que Cristo, Senhor, seja exaltado no meio de nós. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Amém. Amém. Confiança, irmãos. O que significa, afinal, confiança? Todos nós falamos de confiança. Uns dizem que confiam em Deus, outros confiam no dinheiro, na política, na estabilidade, na própria experiência. Alguns confiam porque nunca foram profundamente provados. Outros dizem confiar, mas entram em pânico quando as circunstâncias mudam. A verdade é que todos confiam em alguma coisa. A questão não é se confiamos, mas é em quem confiamos. E, meus irmãos, nós, nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto traz essa temática. Esse texto vai nos mostrar o perigo que é confiarmos em homens e não na providência de Deus. Poucos textos das Escrituras, irmãos, são tão conhecidos quanto Isaías 9. Principalmente quando chega no final do ano e nesse período que antevém, dentro do nosso calendário aqui colocado nos nossos dias, esse calendário chamado cristão, e esse calendário que tem a comemoração do Natal, nós sempre citamos esse texto. Um menino se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós sempre ouvimos essa narrativa, mas o que é interessante é que são poucos os que compreendem ela em profundidade. Muitos conhecem versos, muitos conhecem esses versos, mas poucos sentem o peso dele. Muitos repetem essas palavras, mas poucos percebem o contexto em que elas foram pronunciadas. E por isso, irmão, nós temos que considerar que Isaías 9, ele não nasce em um tempo de paz. Pelo contrário, ele nasce em um tempo de crise. Ele não surge em dia de estabilidade espiritual, mas pelo contrário, em meio à infidelidade do povo de Deus. Esse texto não é um texto que é um cântico, ele não é um texto que é uma narrativa, não é um cântico romântico, mas é um anúncio gracioso de Deus no cenário de juízo. O profeta fala, esse texto também nos mostra que o profeta fala a um povo que escolheu, irmãos, não confiar em Deus, mas confiar no braço forte da sua própria carne. Nós podemos ver, olhando um cenário maior, que o cenário aqui, político, era no cenário do rei Acaz. E o rei Acaz, é interessante observar, e vou fazer só um resumo aqui da história, diante da ameaça inimiga, ele se recusou a confiar no Senhor. E pelo contrário, ele andou em alianças políticas, ainda que essas alianças políticas implicassem idolatria e submissão espiritual àquele paganismo. E aí, meus irmãos, é interessante que nesse reinado, era um reinado também que não somente Acaz mostra incredulidade, mas também a incredulidade de Acaz espelhava a incredulidade do seu povo. Ou seja, o povo se tornou um povo de coração incrédulo naqueles dias. Nós temos que lembrar também que nesse contexto, o povo aprendeu a explicar as suas crises. Obrigado, meu filho. Nós temos que lembrar que o povo aprendeu a explicar as suas crises apenas em termos humanos. Eles deixaram de temer ao Senhor e começaram a temer conspirações. Eles deixaram de buscar solução na palavra de Deus, eles deixaram de tratar o Senhor como refúgio, mas pelo contrário, eles tornaram Deus um obstáculo. Buscar a Deus demora demais. Confiar no Senhor é algo abstrato. Nós precisamos de algo mais concreto. Deus está demorando muito.
E é nesse solo duro em que Deus faz brotar uma promessa. E aí Isaías 9, ele nos ensina que a luz de Deus, ele não surge porque o povo melhorou. Nós vamos ver isso. Isaías 9 surge não porque o povo melhorou, mas porque Deus é gracioso. Antes que sejamos conduzidos à alegria do nascimento de Cristo, nós somos obrigados pelo autor e o profeta Isaías a encarar a escuridão do nosso próprio coração. E aí, meus irmãos, é só nesse cenário, quando vemos a escuridão de nossos corações, é que nós vamos perceber quão necessário é a luz para nossas vidas. Então, Isaías 9, ele não é para ser lido isoladamente. Ele é o quê? Uma continuação do que se desenvolve no capítulo 7 e no capítulo 8. Judá, aqui nesses dias, vive um período de guerra com Ciro Efraimita. O que quer dizer isso? Havia um cenário de aflição, havia uma ameaça real, havia um medo legítimo, mas a reação do povo, irmãos, era interessante. Apesar do perigo, do medo, a reação do povo era espiritualmente perversa. E por que era espiritualmente perversa? Porque em vez de santificar o Senhor dos Exércitos, o povo segue o caminho do seu próprio povo. Ou seja, usando uma paráfrase aqui de Shisholman, ele vai dizer o seguinte: o povo andava segundo o desejo do seu coração, ou então reto aos seus próprios olhos. Ou seja, o povo não confiava no Senhor dos Exércitos. O povo que deveria amar o Senhor dos Exércitos, confiar na graça do Senhor dos Exércitos, aquele povo torna Deus ignorado e torna Deus uma pedra de tropeço em sua vida. Talvez a pergunta seja para nós: como é que esse povo torna Deus uma pedra de tropeço? Porventura tem como fazer isso? Talvez a gente possa dizer de maneira direta: não tem como eu tornar Deus uma pedra de tropeço. Mas, queridos, os meus atos, a minha atitude parece fazer isso. Veja, o capítulo 8, o finalzinho do capítulo 8, que compreende essa passagem aqui do verso 9 até o verso 22, e que se encerra, que vai abrir um cenário para o capítulo 9, ele nos apresenta um cenário com uma imagem sombria. Ele mostra um povo vagando pela terra aflito, ele mostra um povo faminto, ele mostra um povo irado, ele mostra um povo que olha para cima, que olha para baixo, mas não encontra a luz. Ele mostra um povo que tem os seus rostos voltados para a terra, corações fechados para o céu. Meus irmãos, então o capítulo 8 do profeta Isaías, quando ele encerra numa condição que é muito sombria. Essa condição mostra que esse homem que rejeitou a revelação divina, ele agora anda inquieto, sem descanso, uma busca sem resposta e sofrimento sem arrependimento. Porque veja o que vai dizer no capítulo 8, veja o que diz assim o texto, principalmente quando a gente vai olhar o verso 13, vai dizer assim: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Nós lemos esse texto na liturgia, mas veja, irmãos, o que o Senhor Deus vai dizer para eles: eles vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Resguarda o teu testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Mas, irmãos, veja quando chega no verso 19, Deus vai dizendo: olha, faça isso, santificai, eu estarei aqui, mas olha, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chireiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos, e consultarão os mortos? A lei e o testemunho? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O povo estava perdido, o povo já não sabia por onde andar. E ainda é interessante que havia um povo aqui que tinha uma inquietação,
que não trazia descanso. Havia um povo que buscava, mas não tinha resposta. Havia um povo que andava em sofrimento e não tinha arrependimento. Você já viu isso? A pessoa sofrendo e ela não se arrepende. Você já viu, às vezes as pessoas vão aconselhando, tentando ajudar e a pessoa não muda? Esse era o cenário. Mas, irmãos, é nesse cenário que exatamente aparece uma das descrições mais belas das Escrituras. E vem aqui um mais. Eu já falei para a igreja e vou repetir de novo. Gosto muito quando o texto das Sagradas Escrituras ele vem com um mas. Nós já vimos isso. Quando Jonas é rebelde e foge de Deus para não cumprir o seu propósito, a palavra de Deus diz, mas Deus. Quando a gente olha Paulo escrevendo a nossa condição de pecado, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, na dureza do nosso coração, chamados filhos da ira, Paulo diz, mas Deus. E meus irmãos, e há sempre essas expressões, é Deus, e precisa ser Deus agir na vida da igreja. E aí é interessante quando a gente chega no verso 9, porque o verso 22 do capítulo 8 vai dizer assim, olha, olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Veja como o capítulo 8 termina. O capítulo 8 termina com uma palavra muito triste, muito pesada, muito carregada, podemos assim dizer. Aquele povo, ele vai olhar para a terra e vai ver angústia, escuridão e sombra de ansiedade. E aquele povo será lançado para densas trevas. Por que esse povo vai ser lançado para densas trevas? Porque aquele povo caminhou no caminho da idolatria, caminhou no caminho da dureza, na confiança do que eles sabem fazer e esqueceu que Deus tem o controle de todas as coisas. Com isso em mente, olhando para o verso 9, lembra do mais? Agora podemos ver, aí vem uma palavra, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. E aí, meus irmãos, eu quero olhar aqui, como diz um certo comentarista cristão, esse mas, ele também está implícito uma outra expressão da língua hebraica, é contudo. O que Deus está dizendo? O Deus que anuncia o juízo é o Deus que anuncia a redenção. A promessa da luz aqui, meus irmãos, vai nascer no lugar da humilhação, no lugar da terra de Zebulon, no lugar da terra de Naftali. Essas duas terras, Zebulon e Naftali, que pertencem às tribos de Israel, são duas terras que estão à margem, são duas terras que estão abandonadas, são duas terras que estão ali perdidas. E aí Deus vai dizer que é naquele cenário, mostrando a graça, que não segue o mérito humano, por isso que é graça, mas é uma graça que tem um propósito soberano, por isso que Isaías 9 é, portanto, a resposta de Deus ao fracasso espiritual do povo. Muito bem. Eu quero começar, então, estabelecendo um ponto para nós pensarmos nesta noite aqui. Primeiro, do verso 1 até o verso 2, eu queria ver com os irmãos a luz que Deus faz brilhar sobre os que andavam em trevas. Nós temos que olhar, irmãos, o que diz o texto. Acompanhe. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezíveis a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Nós sabemos, irmãos, que a profecia do profeta Isaías aqui se encontra 700 anos, pelo menos, antes do nascimento de Cristo. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós podemos ver essa expressão sendo ali concluída. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, diz que o Senhor Jesus começa seu ministério público no lugar onde ninguém queria ir. Ele vai para a região ali de Decápolis, para uma região que é o povo que está ali na aflita, que está na escuridão, que está nas trevas, que é na região da Galileia, na terra de Zebulon, na terra de Naftali, e o texto diz que ali resplandeceu-lhes a luz. Então nós estamos vendo, irmãos, que essa profecia acontece 700 anos depois. Mas o que nós devemos observar, que era a característica do profeta, quando ele ia anunciar um desígnio, ou uma profecia do Senhor Deus, ou um princípio, ou um juízo, ele sempre usava um tempo pretérito. O que quer dizer isso? O profeta usava uma linguagem que ele falava
com a ênfase de que está acontecendo, ainda que fosse acontecer depois. O que isso quer dizer? Ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Então, quando o povo de Israel ouvia aquela palavra, e quando o profeta Isaías ia anunciar, ele estava dizendo o quê? Pela fé, de que aquilo já, pela fé, não haveria mais obscuridade. Por isso que vem aqui, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Então, Isaías, o que ele faz? Isaías anuncia que não mais haverá escuridão, onde era a escuridão absoluta. Né? O povo que andava em trevas, e é isso que Isaías descreve aqui, ele andava em trevas, irmãos, e nós temos que observar que o cenário de trevas, nós devemos perguntar o que significa quando ele vai falar que a terra que estava aflita não continuará mais a obscuridade. Isso quer dizer o quê? É que Isaías está mostrando aqui, meus irmãos, que esse sofrimento de escuridão, ele não era um sofrimento simplesmente externo. Esse é o ponto, irmãos. Aqui ele não está falando de uma escuridão externa. Ele não está falando, por exemplo, deixa eu tentar ilustrar, como se eu dissesse assim para os diáconos, apaga a luz e a luz apagasse, e ficasse tudo escuro aqui. Não é esse o cenário. O cenário de trevas que Isaías está falando é muito mais profundo. É um cenário de uma alienação espiritual. Esse é o cenário de trevas. Andar em trevas, irmãos, é viver sem referência divina. Porque se você olhar no capítulo 8, no verso 22, vai dizer assim, olha, eles vão olhar para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Eles estarão andando naqueles dias, e vejam, irmãos, que essa figura, eles olham para a terra, e aqui é interessante observar que eles estão olhando para aquilo que eles confiavam, e quando mais eles olham, menos eles veem esperança, mais eles se angustiam, mais eles estão perdidos, mais eles são tomados pela ansiedade, e mais ainda eles percebem que a situação vai ficando mais densa, não vai melhorar, não tem melhora. Ou seja, cada vez mais que a gente segue o caminho da idolatria, o caminho da desobediência, o caminho longe do temor do Senhor, mais densa ficará a nossa situação, mais perigosa ela ficará. E aí Isaías vai dizer, olha, para essa situação aflitiva, que é a obscuridade, ela não existirá mais. E aí, meus irmãos, nós temos que olhar que a obscuridade, as trevas aqui, era um modo de viver da ausência de uma referência divina. Esse povo não tinha mais referência divina, ele não tinha mais referência de Deus. Irmãos, e é isso que acontece quando uma pessoa não tem referência de Deus. Ela procura paz em vários lugares, em pessoas, em bens, em recursos, em remédios, em drogas, em sexo, porque ela não tem referencial, e parece, irmãos, que é um abismo chamando o outro. Ela vai procurando e vai se afundando mais, porque, queridos, esses sinais, eles aumentam a densidade da escuridão. Então Isaías diz, olha, esse povo que está, e nós temos que entender que obscuridade quer dizer sem referência divina, andar sem referência divina. Irmãos, e andar sem referência divina é andar zigue-zagueando para lá e para cá, sem propósito, uma vida perdida. Mas Isaías continua, e nós temos que entender ainda o que é trevas. Trevas é caminhar guiado apenas por medo. Esse povo aqui, meus irmãos, agora estão caminhando por medo. Porque, veja, irmãos, é o cenário. Acas estava no momento de uma batalha. Isaías vai encontrar Acas e diz assim, Acas, confia no Senhor. Mas sabe o que Acas faz? Ele vai pedir recurso a outros reis, ele vai procurar fazer conchavos para que ele não seja subjugado e não seja oprimido. Irmãos, isso mostra um cenário de medo. Andar longe de Deus vai criar em nosso coração situação de medo, sim. E esse medo vai nos levar o quê? A repousar a confiança naquilo que não tem força, que não tem profundidade, que não pode nos dar segurança nenhuma. E aí, meus irmãos, uma pessoa que anda em trevas, também, meus irmãos, é uma pessoa que tem um cálculo e um instinto de sobrevivência a partir dele mesmo. Ele traça metas, ele traça planos, se ele fizer isso vai dar certo, se ele talvez planejar assim vai dar certo. E Isaías declara que ao final
esse povo está em trevas. Podemos ver isso no capítulo 8, no verso 21, que diz assim, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Então, quando forem olhar para cima, é para murmurar contra Deus, e quando olharem para baixo, é para se perderem na escuridão. Veja que cenário triste. E aí, Isaías declara para este povo, no verso 1 e 2, que essas trevas não são, irmãos, apenas políticas e sociais, são espirituais. O problema aqui não é apenas uma opressão externa, mas é uma alienação de Deus. Trevas representa ignorância espiritual, pecado não tratado, autoconfiança arrogante, rejeição da revelação divina. E aí, meus irmãos, é importante notar que aqui, olha, eu vejo o que o texto vai nos dizer, que não foi o povo que saiu das trevas por iniciativa própria, mas a luz é que vem até eles. Porque, meus queridos, uma grande verdade que nós precisamos lembrar, que ninguém em trevas vai achar a luz, a não ser que Deus se revele a ele. Veja o que vai dizer, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E aí veja a repetição, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, Isaías descreve o povo de Deus como aqueles que andavam em trevas. Ele não afirma que o povo encontrou o caminho para fora da escuridão, nem que o povo tomou a iniciativa de buscar a luz. Pelo contrário, o profeta declara que sobre eles resplandeceu-lhes a luz. O que isso quer dizer? É que a ênfase do texto está muito clara. A ênfase do texto está na ação de Deus e não no movimento do homem. Meus irmãos, isso é importante porque aqui nesse cenário, Isaías está dizendo, a luz não foi descoberta, ela foi enviada, ela não foi alcançada pelo esforço humano, ela brilhou soberanamente sobre aqueles que permaneciam na escuridão. Essa é a lógica que governa todo esse capítulo, do 7 ao 9. Diante da infidelidade do rei Acaz, diante da recusa do povo em confiar no Senhor, e Deus não responde com retirada da graça, mas com a promessa de uma intervenção redentora. E a pergunta é, se os planos falham e a fé é rejeitada, então, qual é então o plano de Deus? A resposta divina, irmãos, nunca é e nunca será um novo sistema de governo. A resposta divina nunca será uma reforma política. Mas a resposta divina é, meus irmãos, o envio do seu próprio Filho, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, o que isso significa para nós? É que quando eu deixo de amar a Cristo, quando eu deixo de ler as Escrituras, de orar, viver a comunhão dos santos, guardar o dia do Senhor, viver em santidade, com fidelidade, não só na vida, mas nas áreas que precisam ser vividas, eu estou afrontando a graça que nos veio e que foi derramada sobre nós. Então, quando pensamos nesse calendário que nós temos do dia do Natal, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado que às vezes nós fazemos como o povo dos dias de Isaías. Nós olhamos para cima, olhamos para baixo, mas no final nós não queremos ver a Deus. Nós só queremos satisfazer o desejo do nosso coração. Qual é o seu planejamento? Vamos pensar na sua casa quando vai comemorar o Natal. O que Isaías disse, irmãos, em que mensagem? O nascimento de Cristo, ele vai marcar o momento em que Deus intervém na história. O nascimento de Cristo vai marcar o momento que ele irrompe na escuridão e nos traz para a luz. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu e você andávamos em trevas.
Nós não temos o direito de achar que somos melhor. Pelo contrário, isso deve nos trazer um estado de humilhação. Em segundo lugar, no verso 9, no capítulo 9, do 3 ao 5, depois de afirmar que a luz vai brilhar sobre aqueles que andavam nas trevas, agora nós podemos ver que Isaías, ele agora vai explicar por que essa luz produz alegria tão profunda. E esse é o segundo ponto que eu quero falar. A alegria que nasce da libertação que vem do Senhor. Irmãos, porque quem anda em trevas, escuridão, que não sabe para onde vai, que está perdido, longe do Senhor, que encontra a luz, o que ele deve ter? Alegria, gratidão ao Senhor. E veja o que Isaías vai dizer no verso 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa, e como exulta quando repara os despojos. Irmãos, é interessante que Isaías agora vai explicar por que a luz produz uma alegria tão profunda. O profeta não deixa a alegria no campo do sentimento. Ele vai agora ancorar a alegria nos fatos concretos da obra redentora de Cristo. Irmãos, isso é importante, porque nós somos uma geração que a alegria passa pelo sentir, por estar bem, por causa das circunstâncias, pelo que temos, pelo que conquistamos. Mas, irmãos, o que nós conquistamos? A não ser a condenação eterna, a ira de Deus sobre nós. Agora, quando é da perspectiva de Cristo, nós podemos olhar agora o que Isaías está dizendo, que essa luz, ela vai produzir uma alegria, porque nós não a conquistamos, mas ela nos conquistou para o próprio Senhor. E no verso 3, Isaías declara: tu multiplicaste este povo, aumentaste a alegria. Veja, irmãos, aquele povo que olhava para o céu e murmurava, que era oprimido e faminto, que se enfurecia e amaldiçoava o Senhor Deus e o Rei, que olhava para a terra e andava perdido em escuridão, em sombras, cheio de ansiedades, que eram lançados em densas trevas. Agora é um povo que está alegre. E aqui, meus irmãos, é interessante que a ênfase de novo recai sobre o quê? Não a ação do homem, mas recai inteiramente sobre a ação divina. Não é o povo que se fortalece por si mesmo, é Deus quem multiplica. Não é o povo que decide se alegrar, é Deus quem aumenta a alegria. A alegria descrita aqui, meus irmãos, é uma alegria que nasce da restauração, que vem de dentro para fora. É uma expansão da vida, onde havia ameaça, medo, esvaziamento, agora há alegria, há regozijo, há gozo. E aí, meus irmãos, é interessante que o profeta usa duas metáforas muito conhecidas do povo, que era um momento que trazia muita alegria para o povo. A primeira era a metáfora que nós vemos aqui do campo, onde era o período da ceifa. Quando o povo recolhia a ceifa, eles faziam uma grande festa, a festa da colheita, eles se alegravam, e as festas duravam dias, porque era um momento de grande alegria, porque Deus multiplicou todas as coisas. O segundo cenário é o da batalha, que nós podemos ver, que aqui quando aqueles que venciam as batalhas, repartiam os despojos entre eles, e assim, meus irmãos, esse era o princípio da alegria: vencemos a guerra e podemos nos alegrar com os despojos. A alegria, meus irmãos, a alegria aqui é resposta à vitória concedida por Deus, por uma graça de Deus, pela misericórdia derramada. Mas Isaías sabe, meus irmãos, que alguém poderia perguntar: vitória sobre o quê? E é então que ele aprofunda a explicação do verso 4. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Qual é o motivo da vitória, irmãos? Veja, percebam o motivo da vitória, irmãos. Veja, essas cenas são imagens fortes. São imagens que nós não queremos colocar sobre nós, mas nós fazemos isso no âmbito espiritual. O profeta vai enumerar pelo menos 3 imagens da opressão. Primeiro, o jugo que pesava sobre o povo. Olha o que ele vai dizer: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Irmãos, havia um jugo muito grande. O pecado, ele é jugo. O pecado, ele é pesado. O pecado, ele tortura. O pecado, ele nos derruba, ele nos põe no chão, ele nos humilha. Ainda que ele pareça trazer para nós um momento de alegria, porque parece que nós vencemos, meus irmãos, mas na verdade, ele só é enganador. E aí Isaías diz: olha, a figura é muito forte. Isaías começa a dizer que o jugo que pesava sobre esse povo, ele foi o quê?
Agora ele vai dizer, olha, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Irmãos, é uma figura muito forte. É aquela figura do escravo que está com aquelas correntes em suas pernas, nos seus tornozelos, e cujos tem um peso grande, eles não podem andar, e eles são chicoteados, eles têm que fazer força. E a ideia aqui é de que foi arrancado, e agora o pé está leve. Mas é muito mais profundo do que isso, porque, meus irmãos, tem a ver com o nosso estado espiritual de pecado. O nosso pecado nos afunda, o nosso pecado nos afasta de Deus, o pecado ele nos humilha, o pecado nos leva ao pó e nos arrasa. E aí Isaías diz isso. A outra coisa que Isaías mostra para nós, queridos, é que a outra imagem que é muito forte é a vara que feriu os seus ombros. Veja o que diz o texto: a vara lhe feriu os ombros. E depois ele vai dizer: e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Os irmãos devem lembrar que aqui o profeta Isaías, ele vai mostrar um cenário de escravidão. Essas imagens descrevem o quê? A realidade da escravidão, a realidade de uma submissão imposta, a realidade de uma humilhação contínua. E aí vem a afirmação decisiva dessa passagem que é bela. Olha o que ele vai dizer, veja, apontando para Deus de novo: tu quebraste. A libertação, meus irmãos, ela não foi negociada com acordos escuros, como políticos fazem pela madrugada. A liberdade também aqui não foi conquistada progressivamente com chavos políticos. Ela foi quebrada pela ação soberana de Deus. Meus irmãos, Isaías reforça isso ao dizer, como no dia de Midian. E aqui, meus irmãos, Isaías chama a atenção do povo e chama a nossa atenção para o aspecto disso. E por que podemos perguntar? Por que Midian? Porque Midian, meus irmãos, para o povo de Israel, representava uma vitória grandiosa. Os irmãos devem lembrar que Gideão, ele não venceu por estratégia militar, ele não venceu por superioridade numérica. Deus, pelo contrário, reduziu o seu exército, desmontou qualquer possibilidade de confiança humana e deixou claro, exclusivamente claro, que a vitória viria do Senhor. Então, o que Isaías faz? Isaías está dizendo assim: olha, lembra do que Gideão fez, do que Deus fez, Deus está fazendo. Ao usar essa imagem, irmãos, Isaías exclui qualquer leitura triunfalista que vivemos hoje. Ele exclui qualquer leitura moralista desse texto. Ele exclui, meus irmãos, porque a alegria do povo de Deus, ela nasce do fato de que Deus age no meio do seu povo. No verso 5, veja o que ele vai dizer: porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste envolvida em sangue serão queimadas. No verso 5, então, Isaías, ele amplia ainda muito mais o cenário. Ele vai usar a figura das botas do guerreiro, das vestimentas manchadas de sangue, que são queimadas. E o que isso significa? Significa que a guerra terminou. Significa que não se trata apenas de uma batalha vencida, mas é um encerramento divino de um conflito, irmãos. E quando nós olhamos para Cristo, principalmente quando olhamos Mateus 5, e eu quero convidá-los para olhar para lá de novo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós lemos o 4, mas agora precisamos ler o 5. Verso 3. Olha o que diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez você diga: pastor, mas o que tem a ver isso? A alegria, irmãos, que vem sobre aqueles que são humilhados, porque quando eles são confrontados no seu pecado, enche-lhes o coração, porque a resposta de Deus é o reino dos céus. Quando eles choram o seu pecado, eles são consolados, eles se tornam mansos, porque darão a terra. Eles vão ter fome agora, não das coisas que o mundo oferece, mas eles vão ter fome e sede da justiça e serão fartos. E é isso que Isaías está nos dizendo: a batalha acabou, agora essa paz, ela agora é definitiva, irmãos. Quem está em Cristo é nova criatura. Isso significa dizer, irmãos, que não se trata de uma libertação simples, é uma libertação completa, que os instrumentos da opressão agora se tornem inúteis,
Porque Cristo, ele fez o quê? Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. Então, meus irmãos, a alegria, portanto, não é provisória. Ela repousa na certeza de que Deus trouxe a paz duradoura. E, meus irmãos, e quem é a nossa paz? É Cristo. Veja o que os anjos dizem aos pastores em Lucas capítulo 2. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àqueles a que Ele quer bem. Irmãos, e quem é que Deus quer bem? Se não são os seus eleitos. Pastoralmente falando, queridos, isso nos ensina que a alegria cristã, ela não ignora a realidade do sofrimento. Ela também não ignora que muitas vezes nós não vamos ver a ausência de algumas dificuldades, mas ela sabe que ela nasce da convicção de que Deus já interveio decisivamente em Cristo Jesus. Não há mais coisa para fazer, porque tudo aquilo que era de guerra e batalha servirão de pasto de fogo. Deus já venceu por nós. Em terceiro lugar, Isaías nos diz que o menino prometido, ele vai agora anunciar esse rei que vai salvar, esse guerreiro que vai libertar, que vai trazer luz, que vai tirar das trevas, que vai agora dar alegria a esse povo. E, meus irmãos, o contraste é muito grande, porque eles têm um rei adulto, eles têm um exército, mas Isaías vem e diz assim, e olha o cenário da promessa do reino da paz eterna. Olha o que ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois de explicar, queridos, a alegria da libertação, mostrar que o jugo foi quebrado, Isaías agora ele nos conduz ao coração redentivo do texto. Ele não nos deixa pensar que essa libertação aconteceu de forma abstrata e impessoal. O profeta apresenta a causa última de tudo que foi descrito até aqui, como uma das descrições mais conhecidas e mais profundas das Escrituras. Olha o que Isaías vai dizer para nós, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui, meus irmãos, Isaías nos ensina que a libertação do povo de Deus não começa com uma política, nem com uma conversa, ou melhor, nem com uma vitória militar, nem com uma mudança gradual das circunstâncias. Ela começa com o nascimento. Meus irmãos, a alegria, a paz, o fim da opressão, só podem ser compreendidos à luz desse menino, que Deus decidiu dar ao seu povo. O texto aqui, meus irmãos, é intencional. Ele vai dizer, um menino nos nasceu, verdadeiramente, a verdadeira humanidade, o Filho se nos deu, que aponta para a dádiva soberana de Deus. Então, o que Deus está fazendo? Ele está mostrando para a humanidade de Cristo, um menino nos nasceu. Ele mostra para a dádiva soberana da graça, porque ele diz, o Filho se nos deu. E aqui, meus irmãos, ele está mostrando que através desse menino que nasceu, desse Filho que ele nos deu, nós temos o quê? A redenção, que não é conquistada por mim nem por você, mas ela é concedida graciosamente por Deus em Cristo Jesus. E Isaías prossegue afirmando que esse menino, ele tem um governo, e o governo está sobre os seus ombros, meus irmãos. Essa é uma declaração decisiva para nós. O peso do reino, queridos, não repousa sobre o povo. O peso do reino não repousa sobre líderes falhos. O peso do reino não repousa sobre políticos. O peso do reino não repousa sobre estratégias militares. Meus irmãos, o peso do reino repousa sobre o ombro do Filho de Deus encarnado. Isaías aponta, isso significa dizer que a paz prometida e que a redenção que é segura, ela só é possível porque o governo está sobre o ombro deste menino. Isaías revela, irmãos, aqui a autoridade soberana. É Ele quem pode. Não há governo, irmãos, que se compare a Cristo. Não há exército que se compare a Cristo.
Não há estratégia política ou geográfica de exército poderoso ou de nação poderosa que se compare ao governo de Cristo. Cristo é o Senhor, Ele governa, o governo está sobre os seus ombros, Ele tem autoridade, Ele tem o poder, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o Verbo encarnado. E em seguida, irmãos, Isaías revela para nós o caráter desse governante. O caráter desse governante, irmãos, ele faz contraste com qualquer governo que nós temos hoje conhecido. O caráter desse governante, meus irmãos, é revelado, o caráter desse rei é revelado por meio de nomes e descrições do seu ser e da sua obra. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, porque ele governa com sabedoria perfeita, e jamais, irmãos, vai conduzir a mim e a você ao erro. Ou como diz Santo Agostinho, no dia que eu e a Escritura tivermos divergência, pode ter certeza, as Escrituras sempre têm razão, logo nós estamos errados. Meus irmãos, o conselho de Deus, ele é maravilhoso, porque ele reflete perfeita sabedoria, e jamais, irmãos, jamais, eu vou repetir, nunca conduzirá a mim e a você a um caminho de erro e de pecado. Mas aí Isaías continua dizendo, ele é Deus forte. Ele vai deixar muito claro que esse menino não é apenas um governante humano, mas ele é o próprio Deus presente, ativo em favor do seu povo, como diz o anjo falando a José, dizendo, ele é o Emanuel, ele é que salvará o seu povo do pecado deles, porque, meus irmãos, Cristo não cometeu nenhum pecado, ele é santo, ele é puro. Eu e você que somos pecadores, nós é que somos ingratos, nós é que andávamos em escuridão e em trevas, mas aprove a Ele nos amar. Irmãos, mas esse menino, ele não é só o Deus forte, ele é o Pai da eternidade. O que quer dizer isso? Ele é o guardião fiel, que sustenta o seu reino, não por uma geração, mas para todos sempre. Ele é o príncipe da paz, não porque ignora o pecado, mas porque estabelece a paz verdadeira, a unidade de forma definitiva, séria e justa, com o problema que separa o homem de Deus, que é pecado. O pecado, irmãos, é a quebra da lei de Deus. O pecado é a transgressão, e isso me separa de Deus. E aí Cristo trabalha de maneira séria, ele não ignora o pecado, ele traz a paz, mostrando o nosso pecado, que nos separou dele mesmo. E isso, irmãos, Isaías vai ampliar ainda mais esse horizonte, porque Isaías vai nos mostrar a extensão desse reino, porque vejam, ele é o príncipe da paz. Mas veja o verso 7, a finalidade, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Irmãos, Isaías vai mostrar a extensão do reino de Deus, o reino de Cristo, do Verbo encarnado. Diferente de reinos humanos que surgem, crescem, desaparecem, o reino desse menino é eterno, é progressivo. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer, inabalável. Pode existir a nação mais poderosa do mundo e o governante mais forte do mundo. O seu governo é terreno, temporário e fracassado. Mas o nosso Deus não. Ele é definitivo, ele é soberano e é inabalável para todo sempre. Irmãos, ele não apenas inaugura a paz, ele a sustenta continuadamente. É isso que Isaías está dizendo. O seu governo não se enfraquece com o tempo, nem se corrompe com o poder, porque ele reina com justiça e retidão.
O profeta faz questão de enraizar esse reinado na história da redenção. E aí, meus irmãos, quando ele afirma que esse governo se estabelece aonde? Sobre o trono de Davi. Davi é aquele que aponta para Cristo. Isso aqui, meus irmãos, não é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem vazia, porque olha o que ele vai dizer, ele vai dizer para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Meus irmãos, esse reino não é simbólico, esse reino não é vazio. Isaías está declarando que Deus é fiel à sua aliança. Davi, quando Isaías escreve falando do reino de Davi, ele está apontando para a aliança, ele está apontando para o que Deus prometeu a Davi, ele está apontando para o que Deus cumpre e prometeu e cumpriu plenamente em Cristo. O Messias não surge, irmãos, como uma ruptura com o passado, mas pelo contrário, irmãos, como um cumprimento definitivo de tudo que Deus havia prometido ao seu povo. Irmãos, Cristo não é um rompimento com a história da redenção no passado, mas Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Por fim, irmãos, Isaías diz que ele sela essa promessa com uma garantia que sobre qualquer dúvida ou insegurança. Olha o que ele vai dizer. Veja que expressão linda do ser de Deus. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Irmãos, é uma das expressões belas das Escrituras. A redenção, isso quer dizer o quê? Que a redenção não depende da força do povo. A redenção não depende da estabilidade das nações. A redenção não depende da fidelidade dos reis terrenos, perdão. Ela está assegurada pelo zelo soberano do Senhor dos exércitos. O mesmo Deus que governa o exército dos céus e da terra empenha o seu próprio nome para cumprir a sua promessa. Por isso, meus irmãos, o reino desse menino é certo. A paz é real e a alegria do seu povo é segura para todo sempre. Como é que nós podemos concluir, então? Isso aí, então, nos conduz o quê? Nós podemos trazer alguns princípios para nós esta noite. Primeiro, nós temos que lembrar que Isaías nos conduziu das trevas para a luz, da luz para a alegria, e da alegria para a causa última de tudo isso. Irmãos, e qual é a causa última de tudo isso? É Cristo. É Cristo, irmãos. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Meus irmãos, esse texto que é dito não é para deixar te admirado como uma profecia antiga. Esse texto está aqui para nos confrontar com a realidade presente. Cristo já nasceu. Cristo habita no meio de nós. O reino foi inaugurado. O governo está agora estabelecido. Está sobre os seus ombros. Ele nasceu. Foi isso que o anjo disse. Foi isso que foi dito a José e Maria. Foi isso que foi dito aos pastores. Foi isso que foi dito em toda a história da redenção. Esse menino nasceu. Esse menino venceu. O governo está sobre os seus ombros. Irmãos, e louvado seja Deus. Porque se estamos aqui, foi porque Ele estabeleceu e Ele cumpriu o seu propósito na história da redenção. Esse texto nos convida a olhar, meus irmãos, no Natal, nesses dias que antecedem essa data tão importante, a lembrar para todos nós em nossa casa, a lembrar aos nossos corações, um menino nasceu e ele foi nos dado e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Irmãos, isso significa também dizer que não estamos à mercê do caos deste mundo. Embora as nações se agitem, embora a injustiça social ainda seja visível, embora o sofrimento ainda marque a experiência das nossas vidas, Cristo ainda reina. Ele não é um rei ausente, irmãos. Ele não é um rei soberano e impotente. Ele governa agora, e Ele governa reunindo o seu povo, sustentando a sua igreja, conduzindo a história e cumprindo o plano perfeito de Deus em Cristo, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, e naquele grande dia, irmãos, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Mas também, irmãos, nós podemos caminhar
esse texto nos chama a examinar onde temos buscado segurança e paz. Meus irmãos, Acais confiou na Assíria. Nós somos tentados a confiar em recursos humanos, em estabilidade financeira, em controle pessoal, em soluções rápidas. E Isaías nos faz lembrar, irmãos, que a paz verdadeira, ela não nasce dessas fontes, ela vem do príncipe da paz. Somente quando nos rendemos ao seu governo, irmãos, é que encontramos descanso real para a alma. Irmãos, é assim. Foi somente, irmãos, quando Pedro se entregou a Cristo, que ele encontrou a paz real. E foi assim, meus irmãos, na história das Escrituras. Nós podemos ver, irmãos, quando Pedro, no meio da sua tempestade, no meio daquele barco, com seus amigos, discípulos ali, eles só encontraram a paz na pessoa do Senhor Jesus. Eles tentaram amarrar o barco, eles tentaram puxar, tentaram administrar todas as coisas, tentaram fazer porque eles conheciam o barco, eles conheciam o mar, conheciam a região, conheciam o clima, conheciam o tempo, o mês, mas eles não conheciam, irmãos, e precisavam conhecer a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, que Paulo diz. E Paulo, aplicando isso, irmãos, ele vai dizer, ele vai usar: habite ricamente em vós a paz de Cristo. Irmãos, a palavra habitar traz a ideia do Antigo Testamento, quando a lei era colocada no tabernáculo, na centralidade, apontando para Deus, que seja a lei de Deus centralidade em nossos corações. É Cristo, irmãos. Isaías nos convoca a ver, nós não vamos encontrar paz nesse mundo. A paz que excede o entendimento está em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. E podemos dizer como o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? E por fim, irmãos, Isaías também nos consola profundamente. Ele vem nos dizer que a alegria descrita aqui, ela não pertence a um povo do passado, ela pertence a todos aqueles que foram alcançados pela luz em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, mesmo em meio a dúvidas, perdas e incertezas, o povo de Deus pode se alegrar, porque o jugo do pecado foi quebrado, o inimigo foi vencido e a guerra decisiva já foi travada na cruz. A nossa alegria não é frágil, irmãos, porque ela está firmada na obra redentora de Cristo Jesus. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Lembre-se, irmãos, Isaías também nos direciona para uma esperança que é sólida. O reino desse menino, ele não terá fim. A paz que ele inaugurou, ela será plenamente consumada. O zelo do Senhor dos Exércitos garante que nenhuma promessa falhará. Aquele que nasceu em humanidade voltará em glória. E o seu governo será visto, reconhecido e celebrado por toda a criação. Nenhum governo vai prevalecer, irmãos, ao governo de Cristo Jesus. Portanto, a pergunta que podemos fazer então a esse texto não é apenas se cremos em Jesus, que Jesus nasceu. Não é. Se eu perguntar para você aqui, você crê que Jesus nasceu? Talvez todos vão dizer para mim assim: creio. Mas a pergunta não é essa, irmãos. A pergunta é outra. Andamos na luz que Ele fez brilhar. Porque dizer que Ele nasceu é fácil. Sabe o que Cristo esperou no Sermão do Monte? Assim brilhe vossa luz, para que os homens, quando vejam, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Irmãos, vamos descansar no governo que está sobre os seus ombros, o governo de Deus. Alegremos, irmãos, na libertação que Ele nos conquistou. Vamos deixar de andar no mundo, nas coisas do mundo,
dizendo por aí nas redes sociais ou entre os amigos, está tão feliz porque chegou ao final do ano e conseguiu um grande êxito. Se for isso, irmão, nós somos piores do que os gentios. E eu peço, irmãos, que o Senhor nos conceda graça para ver como o povo da luz, com alegria firme, fé perseverante, esperança inabalável, até o dia em que o Rei da Paz reinará visivelmente para todos sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos.